Salve, salve, galerinha! Sejam muito bem-vindos ao Disque 192, o podcast oficial do SAMU. Tô muito feliz de estar aqui conversando com vocês hoje. Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio da nossa nova temporada do podcast. Sem mais enrolações, hoje a gente vai falar sobre saúde bucal, dentes e afins. Gente, esse é um assunto que me assombra e eu sei que assombra muita gente. Eu quero contar vários relatos aqui pra vocês. Bora começar? Então vamos. Eu queria começar esse episódio falando que eu finalmente consegui fazer minha cirurgia do siso. Gente, eu não sei se na temporada anterior eu falei, mas eu tava sofrendo com o dente siso, né? Em 2024, eu acho que eu falei aqui na temporada anterior. Em 2024 eu fiz a cirurgia, usei meu cartão, tô com o nome sujo ainda, enfim. E esse ano, finalmente, eu consegui fazer a segunda parte da cirurgia dos sisos. Eu tinha juntado um dinheirinho da faxina e tal, era um dinheiro que inclusive eu tava pensando assim, se de repente parar de fazer faxina, é um dinheiro que eu tenho pra pagar umas contas ali, e era R$1.000. E aí, ali em março, começou a doer muito. Eu lembro que teve um dia que eu tava trabalhando de faxina, a gente foi trabalhar à tarde e tal, no meio do expediente eu tava sozinho, gente, começou a doer minha cabeça, doer meu rosto. Ele basicamente paralisou de tanta dor. E, gente, cheguei em casa, assim, morrendo de dor. Eu cheguei, comi alguma coisa, tomei um banho e tirei um cochilo. E mesmo assim, a dor não passou. Depois eu lembro de estar na rede, deitado à noite, assim, falando, meu Deus, quanta dor eu tô sentindo aqui, sabe? Nossa, foi terrível, gente. Aí nisso eu fiquei um tempo assim, será que eu gasto o que eu tenho aqui? Não sei o que, não sei o que. Aí eu falei assim, eu vou ver o orçamento pra ver quanto fica e se for o dinheiro que eu tenho aqui, eu vou fazer. Aí eu paguei R$1.000 à vista, fora as medicações, né? Enfim, gente, muito complicado. Fiz à vista porque parcelado ia aumentar R$300. Falei, não, pago aqui, fico sem dinheiro, mas pelo menos tiro esse problema da minha vida. Aí eu operei no final de semana, basicamente, assim, né? Fiquei de molho, mas fiquei de molho um dia só. Nos outros eu consegui fazer as coisas. Ficou um pouquinho de desconforto, mas foi um pós-operatório maravilhoso. Eu fiz com um médico incrível, assim, que ele trata super bem e é muito cuidadoso. O que eu mais fiquei sentindo no pós-operatório não foi nem dor, foi a marca da agulha da anestesia na gengiva, porque dor mesmo eu não senti não, sabe? Graças a Deus deu tudo certo, consegui fazer finalmente essa bendita cirurgia, e aí uma semana depois fui tirar ponto, deu tudo certo também. Ponto doeu um pouquinho pra tirar, mas deu certo. Agora tá finalizando a secagem, assim, do buraquinho. Aí tem uma história que eu quero contar. Fiz a cirurgia, muito feliz, gratidão, por mais que eu gastei um dinheiro que eu tinha guardado, falei, não, pelo menos gastei com a minha saúde, eu não vou ter dor aqui, pelo menos. Fiz a cirurgia no dia 17, uma semana depois tirei ponto, aí depois eu fui trabalhar na outra semana. Sendo que eu trabalhei depois da cirurgia, tá? Dias depois, mesmo assim. Aí eu tô lá limpando as coisas com a minha mãe, passando aspirador, babá. Aí eu peguei um chiclete na casa da minha irmã. E o chiclete é daqueles pretos, sabe? Aí mastigando. Teve uma hora que eu mastiguei o chiclete, ficou duro. Falei, o que é isso? Aí eu passei na língua assim, falei, esse chiclete tá duro, tá estranho. Aí eu tirei ele assim na mão, abri o chiclete assim e fui ver, era um pedaço do meu dente. Muita gente, inclusive, olha nos meus vídeos e fala, dos meus dentes, não sei o que. São massinhas de amálgama, eu não sei falar muito certo o nome, mas eram as massinhas que usavam antigamente no postinho de saúde, né? Na minha infância, a gente só tinha acesso ao SUS. E meu dente quebrou, gente. Vocês acreditam? Quebrou um pedacinho do dente e quebrou o pedaço da restauração antiga de 15 anos atrás. E assim, eu não tô podendo tirar agora, sabe? Tirar a restauração, mas eu tive a sorte que quebrou um pedacinho do dente, mas não fez muita diferença, não tá doendo, tô escovando de boa. E quebrou só em cima, graças a Deus. Então vai dar pra aguentar em um tempinho, até dar algum BO e eu, enfim, consegui, né? Mas daqui a um tempo eu vou conseguir arrumar tudo isso, se Deus quiser. Mas é aquela coisa, né? A gente arruma um problema e aparece outro. Aí você fala assim, puta que pariu, acabei de gastar e apareceu outro. Mas falei, não, mas eu tenho que agradecer que pelo menos o dente lá que tava quebrado, apodrecendo, pelo menos já tirei. Ai, mas não é fácil não, né, gente? É babado? Olha, eu escolhi essa vida de artista, de autônomo, tudo, mas não é fácil não. Cada coisa que a gente passa, e eu tô aqui pra mostrar a realidade mesmo, pra vocês saberem os bastidores do artista independente no Brasil. Enfim, o que mais que eu tenho pra falar sobre dentes?
eu descuidei bastante dos meus dentes. Eu vou contar mais ou menos a história, assim. Eu acabei começando a falar da cirurgia do dente quebrado, mas eu vou falar sobre a minha história com dentes. Bom, eu nunca tive uma pressão assim muito grande pra escovar dente. Eu lembro que até quando eu era bem criança, assim, minha mãe que pegava meu dente assim, escovava, tal, tipo, assim, não sei o quê. Mas não tinha uma pressão muito grande. Meu pai, então, foda-se, né? Não era uma coisa, ai, jantou, escovou o dente, não sei o que, escovou o dente. Não tinha essa pressão, não, sabe? Acho que isso foi até um pouco ruim, assim. Eu acho que ela deveria ter feito isso mais para que eu criasse o hábito. Então, foi uma pessoa um pouco descuidada com isso. Desde criança, eu sempre fui para os postinhos de saúde, sei lá, gente, 5, 6 anos eu já tava colocando essas massinhas, sabe? Porque eu era realmente descuidado, assim. E hoje em dia eu tô melhorando. Uma coisa que eu tava lembrando esses dias é que existia dentista na escola. Tinha o dia do flúor, que não era sempre, mas era a gente recebia um copinho, ia lá fazer um bochecho e tal, não sei o quê, que era muito interessante. E fora isso, tinha uma avaliação na escola. Isso eu tô falando, a gente tá em 2026. Isso era, tipo, ainda até 2013, 2014, sabe? Não sei se existe mais, eu acho que não existe. Mas era muito interessante, porque a gente tinha uma avaliação odontológica na escola, no momento de aula, entendeu? Então todo mundo ia lá fazer uma avaliação, quem tinha cárie, essas coisas, ia lá e fazia. Eu sempre ia, né? Eu lembro, assim, da sensação, sabe, de... Geralmente isso era na última aula, então eu ficava com a boca anestesiada e chegava em casa com a boca anestesiada, assim, sabe? Enfim, o que mais que eu queria falar? Na época, quem atendia lá nessa escola era uma dentista popular na cidade, que ela não é muito legal, não, sabe? Ela é bem rude, bem seca, assim, mas é uma ótima profissional. Mas não servia pra lidar com criança, não. Mas enfim, eu também cheguei a usar aparelho. Eu usei aparelho 2018, eu já tinha 14 e usei até os 17. Que daí foi quando eu passei até a usar um móvel. Que foi 17 anos mesmo. Então, dos 14 aos 17, eu usei aparelho móvel. Usei aquele Irax, que é o expansor de sal da boca. Eu tenho contenção até hoje, preciso trocar. Quando passar no dentista, assim, pra fazer uma limpeza e tal, eu quero pedir pra trocar essa contenção, que vai fazer 5 anos já que eu tô com ela. Eu não fiz manutenção, não fiz nada. Tanto que a minha gengiva embaixo, ela é maior, sabe? Que mais? Usei o Irax, usa contenção. Usei aquele de pedrinha mesmo, que todo mundo usa, que é um saco que você não pode comer porra nenhuma, que quebra. Gente, eu lembro de chegar em casa já com o negócio colado, comer coisa normal e o negócio quebrar. Vocês acreditam? Nossa, é punk. E usei um móvel, né? Mas sempre fui meio descuidado, assim. Desde o ano passado, vai fazer um ano que eu tô conseguindo cuidar mais. Porque nesse tempo aí que eu fiquei mais depressivo, vamos dizer assim que ali, começo de adolescência e começo de juventude, eu fui deprimindo e tal, então teve épocas que eu ficava meses. Isso provavelmente foi na época que eu já tinha tirado o aparelho, sem escovar, sem passar fio, nada. E fiquei assim nesse vai e vem nesses anos todos. Desde o meio do ano passado por aí, eu tô conseguindo escovar no banho, eu escovo antes de dormir. Agora eu preciso melhorar, preciso colocar de manhã também, sabe? Mas é um processo lento, assim, porque quem não tem a cabecinha muito boa sabe o que eu tô falando, né? É bem difícil criar um hábito, mas dá certo também. Mas é um pouco de cada vez. Eu também me respeito, sabe? É complicado isso, porque eu cheguei a perder dente até. Em 2024, quando eu tirei os 2 sisos, eu tive que tirar um dente também porque apodreceu. E agora, se eu demorar muito pra cuidar desses aqui, que eu falei que um quebrou, não sei o quê, eu vou ter que ter que tirar também. As pessoas, sei lá, falam asneira e nem percebem, né? Por isso que é importante a gente ter cuidado com o que a gente comenta. Que o povo fala, ai, dente preto, não sei o quê. Mas a pessoa não sabe a realidade do outro, né? E outra, que o dente da pessoa tem a ver com a sua vida, né? As pessoas são tão vagas. Sei lá, vai preocupar com o seu, não com o meu. Enfim, no SUS era complicado, porque até hoje, assim, eu paguei a minha cirurgia porque eu vou fazer na minha cidade onde eu posso passar. Eu ia ter que pagar carro, pagar tudo. Ia demorar meses. Nem assim, talvez eu conseguiria. E na cidade aqui mais próxima eu não posso passar, apesar de ter nascido. Tem uns dentistas, assim, muito escrotos, sabe? Se bem que no particular também. Tanto que
que atendia na escola, também atendia particular, a gente acabava passando nela. Hoje, graças a Deus, esse cirurgião que foi maravilhoso, ele é particular e é perfeito. E a minha dentista agora, nossa, ela é incrível também. Trata super bem, é um ótimo atendimento. Eu não posso reclamar não, sabe? Esses dias eu tava fuçando no Facebook, assim. Aí eu lembrei de um nome, assim, eu pesquisei o nome de um dentista, que era da cidade, que atendia aqui, né? Aí fui ver, aí que eu me toquei, que eu lembrei. Sabe quando você olha a foto da pessoa assim, você fala assim, eu acho que eu já vi essa pessoa. Aí eu lembrei que era um dentista que super me maltratou, assim, no caso de... agrediu verbalmente, né? Eu não sei como foi, porque minha mãe que me conta, mas disse que queria basicamente avançar em mim. Até que ele não é feio, não, mas olha, podre, né? Esse povo aí não tem noção, apesar de, tipo, uma criança, né, velho? Você gritar com uma criança, fazer tudo, é complicado. Eu prefiro pagar e ser bem tratado do que ser humilhado, fazer as coisas de graça, sabe? Mas enfim, não desejo nada de ruim, não. Até porque eu nem lembro. Mas eu acho essa iniciativa do SUS, igual eu falei das escolas, que eu não sei se ainda existe, incrível. E acho que o SUS não tem estrutura pra atender todo mundo que precisa, sabe? Mas deveria melhorar. Porque dor de dente é um inferno. Gente do céu, eu lembro, olha, lá em 2024. E agora, nesse ano, a dor que eu senti, meu querido, não desejo pra ninguém. Porque, olha, é uma dor insuportável. Insuportável mesmo. Mas a gente consegue resolver os problemas, né? Ai, antes de resolver, a gente fica com a cabeça tão cheia. Ai, meu Deus, será que eu vou conseguir? Não sei o que. Ai, meu Deus, o que é isso? Aí quando você resolve, você finalmente fala assim: tô com a boca inchada, tô cheio de ponto, mas graças a Deus eu fiz. Esse povo que gosta de fazer cirurgia também, né? Nossa, eu fiquei, assim, de resguardo basicamente um dia só, assim. Ai, gente, que horror ficar deitado, com a boca inchada, com um ponto, você faz porra nenhuma. Ai, não, gente. Esse povo que gosta de ficar fazendo cirurgia e tal, não sei o que, deve ser maluco. Ai, eu não. Se eu tiver muito dinheiro, eu, hein, gasto comigo, gasto com outras coisas, não com um procedimento assim. Entrar na faca, na anestesia, Deus que me livre, é só quando precisa mesmo. Mas é isso, gente. Saúde bucal é muito importante, né? Muitas pessoas não cuidam porque não têm condições. Muitas pessoas também têm outros fatores de saúde, como a saúde mental, que não é porque você não quer fazer, é porque você não tem ânimo, porque são várias questões assim que impedem as pessoas de cuidar também, né? Mas é importante que você se cuide, né? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo episódio e tchau, tchau.